Olá! Alguma vez já passou pela cabeça como textos antigos, sabe? Escritos em épocas e contextos completamente diferentes, podem na verdade estar contando uma única grande história? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos conectar os pontos entre profecia, poesia e sabedoria para descobrir uma narrativa que é, olha, surpreendente. Então fica a pergunta, né? O que é que une escritos tão diferentes assim? Qual seria o fio da meada que costura tudo isso? Bem, a resposta, por mais curioso que pareça, começa com um problema. Um problema fundamental que está bem na raiz de toda essa história. E para começar essa jornada, a gente vai direto para o livro de Jeremias. É lá que a gente encontra a base de tudo. Um relacionamento que se partiu, uma aliança que foi quebrada. É aqui, nesse ponto, que o principal conflito da nossa história começa a tomar forma. Olha, a metáfora aqui é de uma força incrível. Pensa só, abandonar uma fonte de água limpinha, corrente, para quê? Para cavar o próprio poço. Só que tem um detalhe, esse poço está todo rachado, não segura uma gota d'água. É um retrato, nossa, perfeito de um esforço que não leva a lugar nenhum, quase uma autossabotagem. Então, o texto basicamente aponta dois erros centrais aqui. O primeiro é esse, virar as costas para aquilo que é a verdadeira fonte da vida. E o segundo é tentar criar as próprias soluções, os próprios substitutos, que no fim das contas são furados, vazios, não satisfazem de verdade. E qual o resultado disso tudo? Bom, um profundo vazio espiritual, sabe? Aquela sensação de infidelidade que deixa um oco por dentro. Mas a pergunta que não quer calar é: quais são as consequências reais disso? O que está em jogo de verdade quando essa aliança se quebra? É aqui que a história ganha outra dimensão, porque a gente começa a entender com quem essa aliança foi quebrada. E para isso, o Salmo 76 nos dá uma pista, mostrando a dimensão do poder da outra parte envolvida. E olha, é algo realmente impressionante. O cenário está montado, então. Em Judá, um lugar bem específico, existe um poder, um nome, que é reconhecido como grandioso. E a partir desse ponto, a descrição desse poder só vai crescendo. A primeira demonstração de poder é avassaladora. As armas de longo alcance, tipo o arco, simplesmente são quebradas. É como se a tecnologia de guerra mais top da época virasse pó no ar. E não para por aí, não. Em seguida, as armas de combate corpo a corpo, a lança, o escudo, tudo destruído. Simplesmente não tem como atacar, nem como se defender. E aí vem o ápice dessa demonstração de poder. A própria guerra é encerrada. Ponto final. Com um simples ato de vontade. É uma autoridade, assim, absoluta sobre qualquer conflito humano, um poder que está acima de tudo e de todos. E tudo isso nos leva a uma pergunta que ecoa direto do Salmo. Diante de um poder tão, mas tão imenso, quem é que conseguiria ficar de pé? Se afastar de uma presença assim não é uma coisinha qualquer, né? É uma situação extremamente séria. Ok, o problema está estabelecido e é um problemão. Mas, como em toda boa história, aqui a gente tem um ponto de virada. Lá no livro de Colossenses surge uma figura central, alguém que aparece para resolver exatamente essa quebra, essa separação. E a solução começa a se revelar na própria identidade dessa figura. Não é só mais uma parte da criação, não. É a imagem visível de algo invisível. O primeiro, o herdeiro de absolutamente tudo que existe. E a escala da sua autoridade é simplesmente cósmica. O texto deixa claro, tudo, mas tudo mesmo, o que a gente vê e o que a gente não vê no céu e na terra, qualquer tipo de poder, de autoridade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso estabelece uma supremacia, absoluta sobre toda a realidade. E aqui está o ponto-chave, o grande propósito de tudo isso, a reconciliação. A missão é justamente restaurar aquela aliança quebrada que a gente viu lá no começo, em Jeremias, lembra? É trazer de volta a harmonia para tudo aquilo que tinha se separado. E o contraste entre o antes e o depois é de cair o queixo. De uma condição de distanciamento, de inimizade, para um estado de reconciliação. De uma vida de erros para uma condição de pureza, sem mancha, livre de qualquer acusação. A mudança é radical, transforma tudo completamente. Tudo bem, a gente viu o problema da aliança quebrada e viu a solução na reconciliação. Mas e agora? Qual é a resposta prática para isso no dia a dia? A nossa história nos leva então para a sabedoria do livro de Provérbios, para a gente achar essa resposta.
E a conclusão chega na forma de um conselho bem direto, quase um guia prático de como viver nessa nova realidade de reconciliação. É um chamado à lealdade, sabe? E, ao mesmo tempo, um alerta bem claro contra o caminho da rebelião. Resumindo, o provérbio aponta para duas atitudes bem claras. A primeira, respeito pelas autoridades, tanto a divina quanto as terrenas. E a segunda, um aviso bem sério para ficar longe da rebeldia, porque esse caminho, bem, ele só leva à destruição. E assim, essa nossa jornada por esses textos antigos nos deixa bem aqui, diante de uma escolha fundamental. A gente viu o problema, as consequências, a solução e a resposta sábia. No fim das contas, a pergunta que fica pairando no ar é essa. Entre o caminho da rebelião e o caminho da sabedoria, qual deles escolher? A reflexão agora continua.